imprimindo sua vitória. Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando hoje com o juiz Adilson Fabrício, ele que está responsável pela primeira zona eleitoral aqui na capital, que tem acompanhado ali os processos referentes à propaganda de mídia nessas eleições, ou seja, aquele conteúdo de propaganda do candidato, seja no rádio, seja na TV, nas inserções, no guia eleitoral e principalmente na internet, onde ali você tem um universo muito maior para se acompanhar. E aí, doutor Adilson, inteligência artificial entrou como instrumento que pode ser usado pelo bem e pelo mal. A Justiça Eleitoral, na prática, está conseguindo acompanhar isso ou não? Veja, a inteligência artificial, eu tive estudando a matéria, inclusive, ela está no meio de nós desde 1950. Então, de lá para cá está evoluindo e está chegando a um ponto que fica difícil de você até descobrir que aquilo ali está sendo usado. Mas aí o detalhe é que estão se usando a inteligência artificial, como você disse, para o mal. E por isso que a legislação brasileira cresceu e agora está punindo as pessoas que estão fazendo uso da inteligência artificial para a propagação do mal. Tá? A Justiça Eleitoral ela está preparada, sim. Nós temos algumas ferramentas que foram disponibilizadas pelo TRE, inclusive uma dessas ferramentas foi desenvolvida pela nossa Universidade Federal da Paraíba, o IARA, que é uma ferramenta que permite, com uma certeza de até 93%, identificar se aquele áudio foi produzido pela voz humana ou se foi produzido por uma máquina. Então, em sendo produzido por uma voz humana ou por uma máquina, sendo utilizada a inteligência artificial na produção daquela mídia, daquele áudio, o eleitor e o destinatário têm que tomar conhecimento que esse recurso está sendo usado, que foi feito pelo uso da inteligência artificial, para que todos tomem conhecimento, sob pena da cassação do registro do candidato ou até mesmo do mandato eletivo. O fake news e a inteligência artificial potencializando fake news foi uma das maiores preocupações da Justiça Eleitoral nos últimos anos, nas últimas eleições nesse sentido. De fato, essa atuação conseguiu barrar, porque eu lhe pergunto isso, porque ele pergunta, já chegou algum processo, por exemplo, de uso de inteligência artificial irregular lá na primeira zona? Não, até agora não. Não existe nenhuma representação dando conta de que aquela propaganda eleitoral foi utilizada com o uso da inteligência artificial e que ela fosse irregular. Não. Até agora não existe, mas se existir, nós estamos sim preparados para apreciar toda a prova que vai ser colocada no processo, dar o direito de defesa ao representado e julgar. Nós temos sim ferramentas e pessoal qualificado para isso. Doutor, a gente fez um questionamento para o senhor ali no rádio, vou repetir aqui, porque eu acho que ela é importante. Outra preocupação da Justiça Eleitoral foi em relação a uma certa leniência ou lentidão por parte das plataformas para cumprimento da decisão judicial. Como é que isso está acontecendo agora, que dentro da experiência dessa eleição, as plataformas estão cumprindo ou não decisões judiciais que me parece que precisa retirar rápido aquele conteúdo? Isso, na verdade, até agora as plataformas estão cumprindo à risca a legislação eleitoral, até porque em outras oportunidades andaram sendo punidas, não é? Então, e serviu de exemplo. Todas as decisões, inclusive já minhas tomadas no início da propaganda eleitoral para cá, foram cumpridas e o prazo mínimo que a legislação eleitoral dá ao juiz para que a decisão dele seja cumprida é de 24 horas. Então, todas as decisões desse juízo foram cumpridas, sim, pelas plataformas no prazo estipulado pela legislação. Isso está servindo tanto para a retirada do material quanto para a identificação de possíveis autores? Veja, quando o representante não tem conhecimento de quem fez a propagação... De onde começou? Isso. Ele pode requerer ao juiz eleitoral que o juiz eleitoral determine que a plataforma informe. Antes da apreciação do pedido inicial, o juiz determina a intimação da plataforma para que supra a informação que está sendo requerida e dentro dessa informação a gente vai apreciar o pedido que foi feito. Mas até agora
em relação ao cumprimento dos prazos, as plataformas sim estão cumprindo. Quais são as instâncias que a Justiça Eleitoral, de certa forma, formalmente chega nas plataformas? Porque a gente estou lhe fazendo essa pergunta, porque o Brasil está acompanhando essa discussão em relação ao X. Né? O ministro Alexandre de Moraes disse, olha, tem que cumprir a decisão, tem que ter uma representação legal para que a gente possa ter ali um fluxo de representações. E aí o Elon Musk está dizendo, não tem representação legal, saiu do país e está essa história toda. De fato, como julgador, como magistrado, o senhor entende que é preciso ter espaços fáceis de representação legal das empresas, das plataformas para esse trâmite formal? Veja, inclusive as plataformas já informaram ao juízo eleitoral endereços eletrônicos que facilitam a comunicação entre o juiz eleitoral e a plataforma. Até agora, graças a Deus, as plataformas que estão divulgando a propaganda eleitoral, elas estão muito bem assistidas, acho que a assessoria jurídica muito bem plantada, e elas estão cumprindo a risca e facilita até demais o contato da decisão judicial com a plataforma. E tem funcionado. Muito, muito. Até agora, tudo está dando certo. Nesse sentido. Para a gente entender e ficar um eleitor, até onde ele pode fazer para o candidato dele. O eleitor tem um candidato. Até o que é que ele pode fazer? Aí, fora do candidato, o eleitor tem restrição de impulsionar uma propaganda daquele candidato? Tem restrição de elogiar aquele candidato? E ele tem restrição em bater, em atacar aquele adversário? Veja, você, com o WhatsApp, que é a plataforma mais utilizada, é como se você estivesse andando na rua e você receber um santinho de um candidato que não é seu, mas você recebe o santinho. Você está no sinal, aí vem aquela pessoa com a bandeira e lhe dá um santinho também. O WhatsApp é a mesma coisa. Então você recebe, principalmente entre grupos fechados. Então, se você não está querendo receber dentro do grupo fechado, você diz expressamente que não quer receber e acabou. Ali você está limitando. A propaganda sendo irregular, existem canais do Tribunal Superior Eleitoral que estão abertos à disposição dos eleitores, dos usuários do WhatsApp, do Instagram, que tem como você informar, tá certo? Que a determinada propaganda inverídica está sendo divulgada contra tal candidato. Você preenche um formulário, abre o site, preenche o formulário, se identifica, inclusive, com o número do seu WhatsApp e dá conhecimento ao Tribunal Superior Eleitoral, que como tudo é eletrônico hoje na internet, em poucas horas isso aqui está na Paraíba, está em João Pessoa e está na primeira zona eleitoral e serão tomadas as medidas cabíveis. Mais uma pergunta para a gente fechar, aqui para o eleitor, inclusive, que está acompanhando a gente, aqui é o doutor Adilson Fabrício, ele está responsável pela propaganda de mídia aqui em João Pessoa. Olha a pergunta que eu vou fazer. Tem lá um perfil no Instagram de um candidato. Aí eu vou lá no comentário desse perfil e desço a lenha nesse candidato, desacatando honra, tudo. Eu estou protegido ou não posso cair nas mãos da primeira zona eleitoral? Não, protegido por hipótese alguma não estaria, porque você está divulgando, ali tem a sua identificação, você está divulgando uma matéria inverídica ou uma matéria caluniosa, difamatória ou injuriosa contra determinada pessoa. O candidato, ele vai representar com certeza a sua pessoa, vai colocar o link, vai colocar inclusive a degravação, se for áudio, ou colocar a sua postagem, o que foi dito. Então isso aí fica na plataforma e supre de informações do juiz eleitoral. O juiz eleitoral, inclusive, ele manda citar o representado para se defender. A partir daí, o processamento da representação se fará. Tem que estar todo mundo atento a isso. Todo mundo atento. Doutor Adilson Fabrício, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa sorte aí nesses dias, nessas semanas todas até o dia da eleição, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Estarei à disposição da primeira zona eleitoral. Bom demais. Bom, vamos ficando por aqui. O seu nosso abraço, muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Melhor cobertura,